Irmãos, boa noite. Boa noite. Mais uma vez o Senhor nos ajude a entender sua palavra. Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos estudar mais uma vez sobre a mente humana. Ou o cérebro humano. Pode parecer um estudo. O que tem a ver com a Bíblia? Falar de cérebro, né, de mente. Só que é por meio do cérebro, da nossa mente, que a gente capta as verdades. É por meio da nossa mente que a gente processa a adoração. Também por meio da nossa mente que Satanás entra em contato conosco. A mente? Satanás entra em contato conosco por intermédio da mente. Assim também Deus entra em contato conosco por intermédio da mente. Ele sabe usar. É. Tudo bem, é uma hora. Se nós vigiarmos, aí a gente fala das janelas da alma, né? Os olhos. Tem formas que Satanás entra em contato Hoje eu conosco. estava lendo no Verdade sobre os Anjos, aí fala. Fala dos anjos, mas é o anjo do bem, né? E ele tipo, é na realidade assim, para caminhos de reto, né? Isso. A hora do mal, Só que o contrário também é verdade. Como nós podemos ser morada do Espírito de Deus, nós podemos ser morada de Satanás também. Depende de quem governa a mente. Essa é a questão. Nós precisamos entender como é que a gente faz para deixar nossa mente mais suscetível, mais pronta, para que Deus possa fazer a sua obra na nossa mente, para da mente governar os pensamentos, as palavras, as ações. Porque tudo que a gente faz no corpo vem daqui, ó. Quando você faz isso aqui, ó, que a mente mandou. Pode fazer só assim com o dedo, ó. Você pisca. São reações que o cérebro manda. O comando vem do cérebro. Por que é que Cristo é chamado de o cabeça da igreja? É porque é dele que vem os comandos. O resto do corpo. Entendeu? Por isso que é chamado de cabeça. Não é chamado de pé, não é chamado de mão, né? Interessante? Não é chamado de fígado. ele é o cabeça, nós somos os membros, né? Isso. A cabeça é ele que diz, ó, vai pra cá a igreja. Vai pra cá. Porque é na cabeça que está a mente, a nossa parte pensante. Aqui, ó. Tá? Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Como é que nós queremos ter o caráter que Cristo tinha se nós não temos os pensamentos que Cristo tinha? Como é que a gente vai ter? Aí, irmão, não, mas que quando Cristo era Deus, né? Aí veio como homem, mas ele era Deus. Ele não pecou por causa disso, não. Ele não pecou porque ele mesmo como homem, ele manteve o seu caráter impoluto, ou seja, não poluído. Vinha o pensamento, a gente até falou no culto do domingo passado, sobre a questão do passarinho. O passarinho pode vir em cima da sua cabeça, não pode? Tem como você impedir ele? Meio difícil, mas ele sentar na sua cabeça. Aí é só se você quiser deixar. Cristo, o pensamento vinha, quando o pensamento chegava, ele... Opa, sai. É assim a tentação. A irmã diz que o fato de vir o pensamento, tanto, não é pecado. Mas você nutrir o pensamento, aí é pecado. Veio, você expulsou de imediato. Não foi uma escolha sua, o pensamento veio. É igual, por exemplo, eu estou passando na rua, de repente tem uma moça vindo da praia, seminua. Eu digo logo é nua, daquele jeito. Vem o pensamento, agora quem vai nutrir ou não, sou eu. Se eu fechar a janela, dizer, não vai entrar não, vou pensar em outra coisa. Começa a cantar logo um hino. E é para o pensamento sair. Isso é o que a gente deve fazer. Nós devemos ter os mesmos pensamentos de Cristo. O sentimento também é pensamento. O modo que a gente pensa. Onde está os nossos olhos, os nossos ouvidos, do que é que a nossa boca fala, o que é que as nossas mãos fazem, isso influencia. O caráter de Cristo
foi formado perfeito. Lá no Parábola de Jesus, página 311, diz que Cristo na humanidade formou o caráter perfeito. Por causa das escolhas. Ele não ia para um lugar onde ele sabia que ia ver algo que iria poluir a mente dele. Ele não ia para um local onde ele sabia que o que ele iria ouvir iria poluir a mente dele. A irmã lá chega a dizer o seguinte, no mente, caráter e personalidade. Eu tenho um filho, cristão, meu filho vai para a casa de um coleguinha, onde os pais dele xingam, brigam. Eu tenho a obrigação de tirar dali. Obrigação. Porque o que ele ouve, o que ele vê lá, ele aprende. Às vezes a gente só... Não, tem que dizer, peraí, como é que é o sistema ali? Como é que é o ambiente? Porque depois ele cresce e fica irritadíssimo, fica respondão. E os pais não sabem por quê. É porque ele está aprendendo, ele está vendo, ele está ouvindo. Aí ele vê a pessoa xingando e ele começa a xingar também. Vocês, onde é que tu aprendeu isso? Gente, é porque ele ouviu. A entrada da mente aqui está aqui, ó, ele ouvindo e vai... Até que vai fixando na mente. Para nós termos o caráter de Jesus, nós temos que ter o sentimento, o pensamento de Jesus. E como era que Cristo tinha esse pensamento maravilhoso dele? A contemplação das coisas da natureza, a leitura e o estudo das Escrituras, o trabalho manual que ele trabalhava com o pai dele na carpintaria, os atos de bondade, isso que eu falei, ele veio, ele lia, ele ouvia os conselhos dos seus pais, ele trabalhava com as mãos, não só no sentido de fazer trabalho, mas também de ajudar o próximo. E isso ia formando o caráter. Aí o povo já acha que formar caráter é pegar o celular e, né, bota na mão e deixa o menino todinho. O menino hoje não me encheu o saco, porque tá lá com o celular, acabou. Aí depois reclama que o menino tá xingando, tá dançando. Vai fazer o que, gente? Mas diz que de 1 a 3 anos é a idade que você enverga ainda. Até os 3 anos, não de 1 a 3. Até os 3 anos. É a idade que você ainda vai envergando ainda. Quando chega no 7, aí, meu amigo, você vai ver que o cara está se formando, está fixando. A criança é uma bênção. Quando você vê ela nos caminhos de Deus, é uma maravilha demais. Se não for, dá um trabalho danado. Então, esse texto, geralmente ele é lido no sentido de que a gente deve ser humilde como era Jesus, que é o contexto. Diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, se fez homem, semelhante a nós, e morreu a morte de cruz, né? Ou seja, falar de humildade. Mas também serve para a gente entender que para termos um caráter perfeito, nós temos que ter também os pensamentos que Cristo tinha. A gente tem que contemplar o que Cristo contemplava. A fórmula é bem simples. Para nós termos o caráter de Cristo, nós temos que fazer o que Cristo fazia. Ou então nós vamos ter o caráter de outro, não de Cristo. Como vamos ter o caráter de Cristo se nossos olhos estão repousando, estão focando em coisas que não são espirituais? Ouvindo coisas que não são espirituais? Eu lamento, porque meu vizinho ali é funk lá direto. Zoado que... Aí a gente tá lendo e tá aquele negócio que o pé começa a querer... Sai. O ambiente influencia. Por isso que a irmã disse pra gente sair da cidade. O Senhor, quando criou Adão e Eva, colocou no jardim. Longe dessas influências, porque ele sabia que a mente é suscetível de pegar essas influências ruins também. Por que dizer isso? Porque às vezes você pode entender, irmão, por que eu tenho dificuldade para entender as coisas de Deus? Eu estudo e não entendo. Olhe se você está olhando coisas que não deve, ouvindo coisas que não deve, falando coisas que não deve, fazendo coisas que não deve, porque isso atrapalha. Para entender as coisas espirituais, tem que ser uma mente espiritual. Ih, irmão, mas eu não tenho, agora mude. Ó, isso aqui vai me atrapalhar. Tire. Vê o pensamento que tem vontade de ver uma coisa ruim, vá ler a Bíblia. Vá lá para o campo, vai trabalhar, vai capinar, vai para o céu, para as flores, para o passarinho.
Isso influencia a mente em coisas boas. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Quem não tem o Espírito, que é o Espírito de Deus, né, com E maiúsculo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É bem simples. Você vê às vezes as pessoas chamando a gente de doido, né? Não sei se vai chamar você, já me chamaram de doido. Eu não dizendo não, porque quem não tem o Espírito de Deus não entende as coisas que vêm de Deus não. É bem simples. Porque são loucura. São loucura, a Bíblia chama, ele diz que a gente é louco, doido, quadrado, besta, fanático, um monte de adjetivos. E não é capaz de entendê-las. Quando o foco de uma pessoa está nas coisas da terra, ela não vai compreender as coisas que são do Espírito, porque essas coisas são do céu. Quem entende as coisas do céu, as coisas do Espírito de Deus, são aqueles que são de outra pátria, como diz lá em Hebreus 11. Porque nós não somos dessa pátria, nós somos daquela pátria celestial. Não é capaz de entendê-las, nem adianta. As coisas do Espírito de Deus, as coisas espirituais, não é algo que você entende apenas com estudo. Matemática você pode se esforçar, estudar e entender. As coisas do Espírito não. Não é só, não vou estudar até que eu vou entender. Não é assim. Até hoje tem homens e mulheres inteligentes, PhD, doutor, um monte de título que eles inventam aí para dizer que são inteligentes, que pega as coisas de Deus e fica distorcendo. Quem aqui costuma dar uma pesquisada, você vê, cada teoria que o pessoal inventa, que quando você olha para o texto bíblico, você diz, rapaz, como é que o ser humano chegou na compreensão dessa? Nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. Teve um que disse que nós temos que atualizar a Bíblia. Mudar a Bíblia. Tem que adequar para aceitar casamento homossexual, para dizer que a mulher não precisa ser submissa ao seu esposo. Porque isso não enche igreja. Dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido enche igreja. Você acha que vai encher? Dizer que casamento de homem com homem, mulher com mulher é pecado. Você acha que vai encher igreja? Não enche não. A pessoa quer mudar. Aí quando você olha para a Bíblia, você vê que a Bíblia é inspirada por Deus. Como é que eu vou mudar a Bíblia? Se foi Deus que inspirou ela. Quem é espiritual discerne todas as coisas, discerne tudo. Não, irmão, ao aceitar a mensagem de hoje, estou me tornando espiritual, vou entender tudo de uma vez. Calma aí. Não é assim não. Mas a pessoa pensa que porque entrou hoje, já conheceu um pouquinho, já sabe de tudo, né? Eu consigo discernir todas as coisas. Tá com calma. O Senhor concede o seu Espírito para que uma pessoa que é guiada por esse Espírito dele consiga discernir o certo do errado, mediante contemplação, mediante submissão à vontade de Deus. Agora é interessante. Ele mesmo, por ninguém, é discernido. Por isso que o pessoal chama de loucura. É doido. É lógico que eu chamar de doido, se não entende. O inventor da lâmpada, o inventor do avião também foi chamado de doido. Até que o pessoal consiga entender. Estou falando de coisa simples. A primeira pessoa que inventou a lâmpada foi chamada de doido também. Quando as pessoas entenderam, porque a gente fala da vida de Jesus, o povo diz que a gente é doido. Mas de que Cristo veio, o povo Tu chamava nós de louco. chamava nós de louco também, claro. Eles viram, né? Aí quando vê, aí diz. Mas o homem espiritual, ele antevê. O que é antevê? Né, de televisão não. É ver antes um acontecimento que vai acontecer daqui uma semana, mais ou menos, você fica olhando ali, coisa que não gosto de falar, as evidências, né? Você vê um sinal aqui, outro aqui, outro aqui. Você diz, ó, daqui um dia espera que vai acontecer isso, isso e isso. Fica de olho. Aí pega a conta, você diz, oxe, tá adivinhando? Não. É o chamado discernimento. Você analisa as evidências, você deixa o Espírito mostrar, fica claro, você diz, ó, vai acontecer isso aqui. Espera.
Decreto dominical. Fico esperando. Logo, logo. Aí quem estuda vai dizer, rapaz, você estava certo mesmo aí. E no estudo de estado. Tá doido, né? O decreto dominical. Espere. O livro Educação, de Ellen White, páginas 28 e 29. E o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 13. Isso aqui. Diz assim, precisamos, é uma necessidade, de uma mentalidade capaz, que nós ainda não temos, de ver antes as dificuldades e transpô-las. Você fica imaginando. Você antever, você vê antes de acontecer. E quando acontece, você está calmo. Você não fica desesperado. Você já fica olhando aqui com calma que vai acontecer isso, isso e isso. Mas tem essa saída, tem esse. Você antevê o problema. Não espera o problema chegar para que ele na hora resolver. Você já fica armado, né? Como eu disse. Capaz de prever as dificuldades e transpor as dificuldades. O que é transpor? É igual transpor um rio. É você passar no meio e chegar do outro lado. Transpor a dificuldade. Atravessa no meio dela e... Todo mundo aqui já passou por dificuldade. Certo? E não atravessou? Mas quando começa a gente jura que não termina, né? Pensa que vai ficar doido. Então, como é que dá um problema desse? Como é que eu vou resolver? E bate cabeça e pensa que não acaba mais nunca. E de repente... com a sabedoria provinda de Deus. Essa aqui é mais fácil porque, além de você transpor o problema, você transpõe calmo, tranquilo. Você não se desespera. Você confia. Mentalidade apta para lutar com problemas complexos e resolvê-los. Nós precisamos disso. É triste. Paulo fala com a igreja de Corinto e reclama com eles, porque ele diz assim, será que vocês têm que de novo voltar a beber leite espiritual? O que é isso? Imagine, irmã Biel, um exemplo, uma senhora já tem que voltar a beber leite do peito. Isso é coisa de criança, né? Do mesmo jeito, Paulo estava vendo irmãos na igreja que parece que tinha que voltar a beber leite, entre aspas, era um leite espiritual. Ou seja, não, vamos pregar aquelas coisinhas lá no comecinho, lá quando a pessoa conheceu a mensagem. Sendo que já era para a pessoa estar sendo capaz de resolver problemas mais difíceis, já dando aqueles probleminhas lá do começo. Isso aqui não está falando só de problemas na área pessoal, não. Problemas na área espiritual. Dificuldades, empecilhos. De repente vem a dificuldade e você coloca e diz assim, quero ver se ele vai parar ou se ele vai transpor. Nós precisamos de uma mentalidade capaz de prever que dificuldades vão vir e transpor, resolver esses problemas. E a cada vez que a sua mente for se exercitando, resolvendo problemas, vai ficando mais fácil. Por que a gente dá conselho para os outros? É porque naturalmente você já passou naquela situação, né? Ou você está vendo uma saída, você diz, ó. O que é uma pessoa experiente? É importante ter. Lá em Apocalipse 14 diz que o cântico dos 144.000 é o cântico da sua experiência. E o que é experiência? Experiência é o que você passou. Ah, não, mas eu não sou nenhum general para não ter experiência na área. Eu não sou experiente em quê? Na vida, meu filho. Tem gente que é experiente como médico, tem gente que é experiente como policial, tem gente que é experiente como pedreiro. Você pode ser experiente como dona de casa, como mãe, como filha, como serva de Deus, como missionária, entendeu? Como a vizinha. Você fica olhando o sistema de da vizinhança, você vai ficar atento e diz, olha, estou entendendo aqui como é que é o sistema da vizinhança aqui já. Estou experiente. Gente, tanto passar uma coisa, o que Paulo estava questionando a igreja, de tanto passar uma coisa, vocês nunca aprenderam a resolver. Vai cair de novo, não tem problema. A mentalidade tem que ser desenvolvida. Deus nos deu uma mente perfeita em Adão. Mas quando nós nascemos, de nossas mães, todos aqui, nós nascemos com essa dificuldade na nossa mentalidade.
Mas o Senhor, em sua bondade, nos promete melhoramento da nossa mente. Sabe o que os israelitas murmuravam? Eita, Jó. Os israelitas murmuravam porque quando eles paravam diante da dificuldade, eles não conseguiam enxergar o que estava à frente. Enxergavam o problema ali. Mas o que Deus poderia fazer, eles não enxergavam. Por isso que eles murmuravam. Muitas vezes a gente murmura por isso. Meu Deus, vai vir o decreto dominical. E agora? Sim, amigo, olha para o futuro. Olha, está escrito que vai vir um decreto, não está? Está escrito que vai vir a perseguição? Tá. Mas não está escrito que Deus vai livrar? Então, se você crê no decreto, crê no livramento também. Mas a gente tem mania de botar a mente só no que é terreno, no que é passageiro. A gente não transpõe nunca o problema. Porque vê o problema, a gente se espanta. A mente não confia em Deus. É um pouco terreno, uma falta de fé danada aqui. A gente tem a mania de crer só no que tá, no que o olho pode ver no momento. Consegue ver à frente. O problema mais difícil é o que requer, é o que pede, exige a crucifixão do próprio você e eu também. Quando fala eu, é o eu de cada um. É para você não falar que é os outros, né? Quando eu leio assim, ó, a crucifixão do próprio eu. Eu é eu, né? Não é de ninguém. Mas quando você lê, você não lê que é para mim, você lê que é para você, né? Esse aqui é o problema mais difícil que tem. A maior dificuldade que nós temos. Um pregador norte-americano chamado Spurgeon, ele dizia assim: ainda que eu fosse para a lua e deixasse para trás o mundo e Satanás, ainda assim teria um poderoso inimigo comigo. Eu mesmo. Onde ele estava, ele sabe qual era o problema. Esse aqui é o problema mais difícil, sabe? É os nossos gostos, é o que a gente quer, é a nossa vontade, é o que a gente acha que é bom. Não é nem o que é o que a gente acha que é. O problema mais difícil é o que exige a crucifixão do próprio eu. Suportando contratempos na vida espiritual. Porque ninguém quer não. Ninguém quer passar isso aqui não. No livro Atos dos Apóstolos, página 15 e 20, diz assim: mediante provas e perseguições, a glória, o caráter de Deus será visto no seu povo, na sua igreja. Mediante provas e perseguições. Porque a dificuldade vai deixando você cascudo. Alguém que já tentou tocar violão, só usar uma parábola aqui. Alguém que já tentou tocar violão? Eu já tentei já. Mas não aguento não, porque o dedo fica todo cortando. Já tentou, não? Dói, moço. Quem começa a tocar teclado, a munheca começa a doer. Tô falando é sério. Quem vai tentar tocar saxofone, isso aqui fica doendo. Até acostumar. Você fica experiente aí. Você pergunta se o tocador de violão é experiente, se ele sente dor no dedo. Sente mais não. Calejou, meu filho. Está experiente agora. Quando você suporta um contratempo, suporta outro, as dificuldades vão vindo, você já vai ficando um pouco mais fácil de você suportar. Deus não manda dificuldade para você destruir de uma vez, não. Ele manda pequenininha, aí você resiste. Ele manda mais forte, aí você resiste. Ele não chega e manda desse tamanho, não. Manda pequenininha. Mas também, se você não for resistir nessas pequenininhas que vão chegar lá na frente, vier uma desse tamanho, você não vai também. Você não resistiu nessa, imagina desse tamanho. Suportando contratempos, ou seja, coisas que a gente não queria que acontecesse, ou não imaginava que iria acontecer, na vida espiritual e educando a alma por severa disciplina. Essa é ruim. Severa disciplina é algo que você põe o pé, igual o povo do carrancismo, né? E diz: não vou ceder à tentação. Não vou.
Jesus vai me ajudar, que eu não vou ceder. Severa disciplina, botar em disciplina mesmo. O pessoal, quando quer passar no concurso, quando quer conseguir alguma coisa, quer mesmo, ele vai, insiste. E a gente quer ir para o reino do céu sem esforço. E, se não me engano, foi João que disse, irmão, foi Jesus. O reino do céu é adquirido por meio de esforço. Né? Não foi o Batista, né? O reino do céu é adquirido por meio de esforço. Tem nação que diz que é tomado à força, né? É tomado por meio de... É necessário esforço. Não é uma coisa, aceitei Jesus, estou salvo. Não. Vai ser necessário esforço. Severa disciplina. O que é severa disciplina? É você querer algo, mas você sabe que aquilo vai lhe atrapalhar na sua salvação. Você diz, não vou fazer. Lembra da alegoria de Paulo? Se não me engano, 2 Coríntios 9. Que ele fala do atleta cristão. O atleta, né? Que corria. Diz que aquele atleta, ele fazia tudo que estava ao alcance dele, todo o esforço possível. Ele se, como é que eu posso dizer? Ele se privava de tanta coisa só para poder ganhar aquela coroazinha, né? E a honra de ser considerado o vencedor. Baixar o quê? Ah, o volume. Que volume? Baixou o quê? Aqui? Não, é pergunta não. Peraí. Esse tem aqui. Esse tem. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, página 45. Uma coisa que a igreja precisa é ser unânimes. O que é unânime? Unânime tem a ver com unidade. Tá? O Atos dos Apóstolos diz assim, mas diz assim, todos eram unânimes. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Cristo lhes enchia os pensamentos e visavam o avançamento de seu reino. Por que os discípulos eram um? Porque Cristo lhes enchia os pensamentos. As experiências deles eram semelhantes. Os objetivos... Cristo lhes enchia os pensamentos. Por isso que eles eram um. Como se fossem um. Não é que eles falavam exatamente a mesma coisa, não. Que, ó, tem pessoa que acha que você tem que falar do mesmo jeito, né? Exatamente. Era comum os pensamentos dos apóstolos, os objetivos. A pregação deles não diferia. Não era diferente uma da outra. Ou seja, não discordava. Não é que eles falavam tudo do mesmo jeito. Eles não discordavam. Eles eram unânimes porque Cristo, que enchia o pensamento de João, o discípulo amado, irmão de Tiago, era o mesmo Cristo que enchia o pensamento de Pedro. É por isso que Pedro e João não discordavam. Não é porque eles eram muito bonzão, não. É porque o Cristo que estava em um, estava em outro. É por isso que o que Daniel fala é repetido por Mateus. Quando fala, por exemplo, lá do abominável da desolação, lá em Daniel 8, Daniel 12, é repetido em Mateus. Porque é o mesmo Deus que guia Mateus, é o mesmo Deus que guia Daniel. O que enche um é o mesmo que enche o outro. Por isso que não se contradizem. Não adianta o povo quer achar a contradição na Bíblia. Quer dizer, não, Paulo falou uma coisa que contradisse Moisés. Não, senhor. Porque o Deus que inspirou Moisés é o mesmo Deus que inspira Paulo. Eles são unânimes. E para nós sermos um com os apóstolos e profetas e com Cristo, Cristo tem que encher os nossos pensamentos também. A ponto de tomar de conta de tudo. Ele tem que encher. Igual quando você vai encher a jarra, né? Encher até deixar espaço para mais nada. Porque enquanto tiver um resquício de uma coisa do nosso eu, vai atrapalhar. Você não vai poder fazer morada completa, não. Cristo tem que encher os pensamentos. Nossos objetivos, nossos anseios, desejos têm que estar relacionados com os desejos de Cristo.
Senão, nós não vamos alcançar o reino dele. Fico olhando para ali, o relógio está parando. Tá, mas... Na mente, ou seja, no pensamento deles, e no caráter, naquilo que havia se fixado neles, haviam se tornado semelhantes a seu mestre. Por quê? Ora, porque Cristo encheu o pensamento deles. Tá, vou citar um exemplo para vocês aqui. Está uma parábola aqui. Os meninos de hoje em dia, corta o cabelo igual o Neymar, né? Foi o Cristiano Ronaldo. Quando o jogador pinta o cabelo de branco, de amarelo, eles pintam também. Até o ruim da igreja. De muitas igrejas, né? A moça, porque vê uma atriz famosa com um vestido assim, abrindo assim do lado, quer vestir também. Por que será? Será que é Jesus que está enchendo o pensamento deles? Não. Não adianta a pessoa dizer que é. Porque se você tiver um pouquinho de discernimento espiritual, você nota. Diz, não, não é não. Os frutos mostram o que é que está enchendo o pensamento. Os frutos dos apóstolos dizia quem era que estava enchendo o pensamento deles. Por que eles foram chamados de cristãos em Antioquia? Porque eles só falavam de Jesus. Eles só pensavam em Jesus. Eles eram parecidos com Jesus porque pensavam muito em Jesus. Deixa eu citar esse exemplo aqui porque é bem fácil a gente entender. Todo mundo aqui já conviveu com alguém que tem um vício de linguagem. Né? Pois é. Então, não tem. Talvez até alguém aqui tem. Esse stickzinho, não tem? Aí você começa reclamando. Mas tanto você andar com a pessoa, você acaba. É desse jeito. Aí a irmã diz assim no Patriarcas e Profetas, página 91. Pela contemplação é que somos transformados. Se eu ando muito com um rapaz que usa drogas, não demora não, logo eu estou usando também. Né? Eu estou pregando para ele. Vai ter que ir para todo canto? Vá não. Não é justificativo não. Eu começo a andar muito com uma pessoa que xinga demais. Está errado mesmo. Pregar uma coisa, você ficar andando para cima e para baixo com uma pessoa é outra. É má companhia. Você pega querendo ou não. Aí o que o povo diz? Você é besta, irmão. Não vou deixar me corromper não. Aí o que a Bíblia diz? Não se engane. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane não. Eu conheço um que andava com uma companhia. Não pegou não. Ficou certo. A companhia que ele andava era muito boa, não. Graças a Deus, você me guardou, né, irmão? Aí embrulhou ruim, continuou bom. Então, na mente e no caráter, eles se tornaram semelhantes a Cristo. Tá? Porque o objetivo deles era o mesmo. Os apóstolos, eles chegaram à unidade naquele sentido da unidade do pai com o filho, porque às vezes o pessoal confunde, né? A irmã diz lá no texto do Missionário volume 3. Ele diz assim, que declaração admirável. Os apóstolos chegaram a uma unidade como a unidade do pai e do filho, que era no pensamento, no caráter e no propósito. O mesmo Cristo que encheu o pensamento de um apóstolo, encheu do outro. O caráter deles era semelhante. As experiências eram semelhantes. E o propósito era o mesmo também. Isso é unidade. Não tem essa, o pessoal hoje quer um negócio de uma unidade forçada. Não dá, meu amigo. Quem une, né? Ah, eu vou me unir com fulano de tal. Tu pode tentar. Lá na frente tu vê. O pensamento dele vai para um lado, o teu vai para o outro, natural vai fazer isso aqui, ó. Se o pensamento de um é para um lado e o do outro vai para o outro lado, daí com um dia a mesma coisa vai acontecer com as pessoas, vão para um lado e um para o outro. É simples. Os discípulos tinham o mesmo pensamento, tinham a unidade, tinham o mesmo propósito, o mesmo caráter. Por isso que eles caminhavam juntos. Havia unidade no corpo apostólico. Passa para terminar aquilo ali. Pode ver que a apostasia ela entrou na igreja primitiva depois que os apóstolos morreram. Vai ver?
Depois do período da igreja de Éfeso, lá de Apocalipse 2, é que surgiu a apostasia ali. Aquela apostasia grande, né? A ponto de tomar a igreja. A princípio, enquanto os apóstolos estavam vivos, o povo ouvia os apóstolos. Ó, o apóstolo João está dizendo que é assim. Né? Aí João morre e o povo fica... A apostasia entra. Porque aquela unidade se esfacelou. Cadê os apóstolos? Não tem. E o tanto de igreja que tinha hoje, né? Os homens tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Esse aqui é importante. Lá em João 17, lembra que o Senhor Jesus orou pela unidade dos discípulos? Ele disse: Pai, para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Ele queria unidade. Por que Cristo queria unidade? Porque quando o mundo visse essa unidade dos discípulos, isso seria um testemunho em favor da unidade do Filho com seu Pai. Ele diz que para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um. Ou seja, Pai, para que o mundo creia que tu me enviou, faz com que esses discípulos sejam um. À medida que eles se entregassem, não era obrigado não. O que tornava eles um era a verdade. O que unia eles, aproximava eles, era a verdade. O povo hoje está querendo fazer ecumenismo no meio do grupo. Né, irmão? Não, irmão, tu crê na doutrina aqui, eu também creio. Mas assim, eu não creio nessa aqui, aí nós não comendo sobre ela, fala só da outra, né? Estão querendo fazer ecumenismo dentro dos grupos. Não, vamos se unir. E quem une é a verdade. E quem separa? A verdade também. E quem quer a verdade se une, quem não quer, separado. A verdade que atrai os cordeiros repele os lobos. É igual você tocar num cordeiro com um cajado, é diferente de você tocar no lobo, né? Tá vendo? Você pegar o cajado e tocar no cordeiro, o cordeiro toca no lobo. Ah, assim. Você toca no cordeiro, você toca assim. Direito. Você diz, é um lobo. Para os discípulos conduzirem com êxito a obra para a qual haviam sido chamados, esses homens, os apóstolos, diferindo em características naturais que eles herdaram e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimentos, pensamento e ação. Está vendo aqui que diferencia sentimento de pensamento? Sentimento de pensamento. Que eu sinto e o que eu penso. Razão e emoção. A gente comentou no outro culto que a gente falou sobre essa questão. O coração que a Bíblia fala não é esse aqui. Não é esse. Dar-vos-ei coração novo. É aqui, ó. A irmã diz assim: quando o Senhor diz dar-vos-ei coração novo, conforme Ezequiel 36, se eu não estou enganado, isso significa dar-vos-ei mente nova, um pensamento diferente. O Senhor quer mudar os pensamentos e quer mudar os sentimentos. Nós temos que ter sentimentos santificados. Porque às vezes nosso sentimento está tão pegado a um amigo que a gente diz: ô rapaz, não quero perder a amizade não. Aí o Senhor me santifica e você diz: mas é melhor eu perder a amizade desse aqui do que eu me perder. É o sentimento, mas é santificado. Está dizendo para a gente não amar ninguém? Não. Está dizendo que você tem que escolher agora. Se tem o mesmo propósito, se una. Não tem, o negócio de sentimento aqui não, meu amigo. Esse tipo de sentimento que puxa você para o mundo, que tira você do caminho da salvação, você deixa ele. Senão, Senhor, governa meus sentimentos agora. Governa o coração. O pensamento e a ação. Eles tinham que chegar à unidade de sentimento, de pensamento e de ação. Para quê, irmão? Para conduzir com êxito a obra para a qual haviam sido chamados. Como ele quer conduzir com êxito se não estava brigando com outros? Não, rapaz, que eu sou melhor. Não, eu sou mais velho. Não, eu sou mais novo. Não, eu tenho mais experiência. Não, eu tenho mais vitalidade. Ficar discutindo. Sabe que o discípulo tinha isso? Essa discussão?
Não dizia, não, eu sou mais velho, eu sou mais experiente. Eu dizia, não, eu sou mais novo, eu sou mais jovem, né? Tenho mais jovialidade, mais disposição. Jesus disse, não é assim que funciona o meu reino, não. Segue isso tudo aí. Todo mundo queria ser honrado. Queria ser servido. Mas servir. Então, para a obra ser conduzida com êxito, com sucesso, era preciso que os discípulos, esses homens, chegassem à unidade de sentimentos, pensamentos e ação, tá? Pois não. Mas o apóstolo Paulo escrevendo, aí nós estamos vendo o Atos dos Apóstolos na página 20, né? Nós vendo aqui 1 Coríntios, na verdade, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. A unidade é isso. O que eu digo, tu diz, eles dizem, e nós dizemos. Todos devem estar unidos segundo a oração sacerdotal de Cristo, lá em João capítulo 17. O texto conclui dizendo o seguinte: além de todos dizer uma mesma coisa, e que não haja entre vocês dissensões. Isso é unidade. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Isso chama-se unidade. Foi essa a oração que Jesus orou para que nós tivéssemos antes que ele viesse buscar o seu povo, para que chegasse essa unidade de sentimento, pensamento e ação. Glória a Deus. Essa unidade de parecer, como eu falou, quando muitas vezes nos é questionado algo, ou nos é exigido uma resposta sobre algo, é o que é chamado de parecer. Igual quando o juiz profere uma decisão, né? É colocado um caso para ele julgar, ele diz aqui, ó, vou dar aqui o meu parecer. Não, é para guardar o sábado ou domingo? Vamos dizer, para o sábado, porque assim aí, deu o parecer dele. Aí lá vem outro e diz, não, é para guardar. Fala diferente, diz, não, aqui não é meu parecer não. E aquele outro ali diz, não, é o sábado também, o parecer ali é igual, tem unidade. Suponhamos que esse mesmo assunto que o Maurício está falando, eu ou você venha falar o mesmo assunto. Não vamos falar as mesmas palavras que o Maurício está dizendo, mas temos como base o mesmo princípio e vai no mesmo teor, no mesmo rumo, parecer o mesmo. Muda de palavra aqui, muda de palavra ali, mas o teor gira em torno de Cristo Jesus. Glória a Deus. A Ciência do Bom Viver, página 415. Pensa um livro bom. Eu gosto de recomendar para o pessoal, quando eu vou visitar, de para meia. Às vezes a gente deixa de entender muitas coisas por falta de leitura, de estudo. Entender sobre a mente humana. Esse livro é maravilhoso, sobre saúde, sobre o corpo humano, né? Sobre remédios naturais, sobre a mente. Quando Deus fizera o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita, mas jazia, ou seja, estava inanimada. O Senhor fez, mas Adão não se mexeu. É inanimado. É igual um copo desse aqui, ó. É inanimado. Ele só se mexe se o vento bater nele, se eu pegar, ó. Mas se eu botar ele bem aqui para ele mexer, é meio difícil. Então, um Deus pessoal
de existência própria, soprou naquela forma inanimada o fôlego da vida. Aquele bonequinho. Aí o bonequinho começou a se mexer, se movimentar. E o homem tornou-se um ser vivo, alma vivente. E eu achei, a primeira vez que eu vi esse texto, o irmão apresentou, eu achei interessante esse ponto aqui, ó. Não era simplesmente um ser vivo que se mexia. Era um ser que pensava. Eu sei que você diz assim, rapaz, será que foi o quê? Quem? Não sei o que. Pensa. Pai, se essa árvore está caindo, será que se cair em mim dói? Pensa. Não era apenas um ser vivo, porque ser vivo tem um monte. Galinha. Você está andando que a galinha está ali, né? Em vez dela ficar lá. Exato. Sinto muito, mas não é inteligente não. Viu? Você sabe, se o carro está vindo, você. Né? Não é apenas vivo, é inteligente. Deus criou assim inteligente. Mas todo homem que nasce de mulher, e não é só por da mulher não, é de Adão e Eva. Ele nasce agora com a mente, com a capacidade intelectual reduzida. Por causa do pecado. Sabe por quê? Porque a santidade ela faz isso com a mente. Não fisicamente. Viu? Ela larga a mente. A capacidade de entender as coisas intelectuais da ciência, né, por exemplo, e também as coisas espirituais, a nossa capacidade aumenta. Mas com o pecado, o que acontece com essa mente? Ó? Ela vai reduzindo também. Isso está aqui um exemplo bem prático que eu creio que alguns irmãos já viram. Até mesmo na internet você vê alguns vídeos bem interessantes, né? Bem inteligentes. Muitas das vezes de médicos, né? Dentro da ciência ele fala numa perfeição incrível. E você está de cá assistindo. Você não é cientista, você não é nada, mas você tem a palavra de Deus para te orientar. Aí ele está falando lá, daqui a pouco ele coloca um detalhezinho. Há tantos milhões de anos. Eita, mas que sabedoria dele agora falou. A existência desse mundo tem apenas 6.000 anos. Cerca de 6.000 anos. Como é que ele agora arrumou milhões de anos para botar? 13 bilhões. Aí é impressionante o tipo de inteligência do homem. Mas aquele que segue a sua própria inteligência, segundo a ciência humana mesmo em si, sem Cristo, ela está incompleta. Agora busque o conhecimento das palavras, nos torna sábios para a salvação, para você ver. Agora a ciência é perfeita. O homem realmente pode apurar uma inteligência perfeita, como ele era no princípio. Porque o homem, quando ele foi feito perfeito. O pecado mareou tudo. Mas à medida que você vai buscando conhecimento, quando o Senhor diz santifica-os na verdade, quando você vai buscando essa verdade, o teu entendimento, a tua inteligência vai refinando de novo. E vai apurando, assim como no princípio. É assim que Deus quer o seu povo. Continuando o mesmo texto, diz que o homem tornou-se um ser vivo e inteligente depois que Jesus soprou nas suas narinas. Todas as partes do seu organismo se puseram em ação, inclusive a mente. O coração, agora estou falando desse, viu? Coração. As artérias, que essas vias são mais grossas. Esse aqui quando corta, chega a jorra sangue. Tem aquelas veinhas finas aqui que você corta só, fica um pouquinho vermelhinho, né? Sai um pouquinho de sangue. Mas quando corta a artéria, vê aquele sangue, parece uma mangueira. As veias, aquelas veias mais fininhas. A língua, que quando usada para a glória de Deus é uma bênção, mas quando não,
Era um fogo devorador. As mãos, os pés, caminhar, os sentidos, aí entra o tato, pegar, visão, que a gente vê, ouvido, a gente ouve, olfato, a gente cheira, boca, que é o paladar, que a gente sente. As faculdades da mente, tudo se pôs a funcionar. E de uma maneira maravilhosa. O homem até hoje tenta. E vai continuar tentando. Se Deus desse a eternidade para ele, ele não conseguia. Porque isso é divino. Como é que o corpo funciona tão bem, com cada coisinha no seu lugar? É engraçado. Às vezes o pessoal costuma comparar com o computador, né? Mas você sabe o que é máquina, moço? Você bota aqui um negócio aqui. Aí você olha para um ser humano de carro, né? Você diz, como é que essa mão levanta? Como é que esse braço levanta? É o comando do cérebro. Rapaz. Aí quando você pega o cérebro, aquela massa, né? Aquela carne, você diz, isso aqui, comanda isso aqui. Como é que faz? Tem que explicar, mas nunca chega no limite. Nunca chega no todo. Só quem chega nesse todo é Deus. Mas Deus é tão bom que Ele ainda revela um pouco para nós. Para os seus servos, os fiéis servos de Deus, eles chegarão a uma compreensão de como aumentar a capacidade da sua mente que o mundo não vai poder resistir. Lembram de Atos 7? Diz que Estevão, ele era um homem. Lembrar aqui a palavrinha. Ele era poderoso nas Escrituras. Diz que ninguém, naquele episódio lá que ele foi ministrar lá, em Atos 7, diz que ninguém conseguiu refutar Estevão. Ninguém. Nem sumo sacerdote, nem juiz. Ninguém. Porque a mente de Estevão estava sendo usada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fez com que a mente de Estevão tivesse uma capacidade de raciocínio que o mundo todo não conseguia refutar o que Estevão dizia. Quando a gente deixar Cristo governar nossa mente, o mundo não consegue refutar, não. Eles fazem como foi feito no passado. Pagam falsas testemunhas. Porque ele não consegue provar o erro, ele inventa. Tudo se pôs a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei. Aí geralmente quando se fala de lei, a gente só lembra de 10 mandamentos. Mas tem uma lei dietética, a lei dos alimentos, né? Tínhamos uma lei cerimonial, que era a lei dos sacrifícios, que tinha a ver com o santuário terrestre. Tinha lei civil, também Israel, né? Aquele que invade um domicílio e tal. Mas também tem uma lei do nosso ser. O nosso corpo é regido por lei. Cada órgão ele tem uma função. E ele precisa de um determinado tipo de nutriente para exercer essa função. Isso é uma lei. Se você pegar uma planta e tirar ela do abrigo do sol e da água, ela morre, né? Por quê? É uma lei. Ela tem que pegar sol e tem que pegar água. Ela depende da planta, né? Tem plantas que reagem diferente. O homem tornou-se alma vivente, mas submetido a uma lei. Sabe por que o mundo está nessa desgraça tão grande? É porque o homem não quer se submeter a essa lei. Estou falando da lei física e agora também da lei moral. Viu? Porque o homem não se submete à lei física, é que o homem pereceu. Nós temos a Bíblia e temos o Espírito Profecia, a lei e o testemunho, Isaías 8:20. Se alguém porventura não falar de acordo com a lei e com o testemunho, é porque não há verdade neles. E o povo de Deus sempre vai ter a verdade neles. Então eles vão falar de acordo com a lei e com o testemunho. Vocês observam, isso aqui ninguém vai nem dar importância, porque as pessoas podem se sentir importantes. Há pessoas que se levantam dizendo que não existe alma. Se a Bíblia diz
E se o Espírito Profecia diz, aí o elemento vem tentar convencer os outros que não existe alma. Então a gente tem que ter convicção, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento, entendimento, inteligência, para discernir o que está certo do que está errado. Se alguma coisa está certa e alguém tenta te tirar daquilo que está certo, você deve ser inflexível e jamais flexibilizar, porque é princípio. Agora, se você estiver errado, alguém te corrigir, você deve ser flexível. Então nós teremos que ser, quando com a verdade, inflexível como aço, como ferro. Não se dobra. Mas se nós estivermos errados, nós temos que nos dobrar. Quando estiver de acordo com a lei, pode segurar. Qual é uma coisa que a gente costuma dizer? Se há convicção, amigo, se você pode provar, sustente. Se não pode, fica sobre isso. Livro Educação, página 41, e Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 10, dizem assim: aquele que criou a mente, que é Jesus Cristo, Cristo que criou a mente e estabeleceu suas leis, nossa mente tem leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. Aí você pensa assim, não, mas foi só quando Adão foi criado. Não, quando Adão foi criado, perfeito, que caiu em transgressão, e Cristo pôs um plano de redenção em ação, ele já providenciou para o desenvolvimento da mente, de acordo com aquelas leis que ele estabeleceu lá quando ele criou. Não mudou a lei. Você entendeu? Quando o Senhor criou Adão, ele pôs uma lei, disse, ó, para seguir essa lei aqui, que a mente vai ser usada no seu máximo. Adão peca, a mente vai começando a regredir, ó. A capacidade dela de entender as coisas espirituais, especialmente, vai diminuindo. Chega um ponto como chega a ficar diabólico, completamente insano. Mas quando a gente recebe a Cristo, ele providenciou de novo para que essa mente volte ao seu estado original. É propósito de Deus que a gente fique bom, não é só fisicamente, não. Mentalmente, a nossa capacidade mental aumente de novo. Quando a gente lê sobre a questão de Adão, Adão diz que era praticamente mais do dobro do homem de hoje, né? Que a altura média parece que é 1,70, né? Hoje dia. É mais do dobro. Você imaginou um desse tamanho? Olha. Já pensou? Isso nós estamos falando no físico. Essa altura aí, né? Vai ver um com 2,10 de altura. Agora vamos pensar uma coisa. Essa altura impressiona, não impressiona? Gigante. Né? A gente olha assim, rapaz, como é que é possível? Agora pense isso na mente. Não estou dizendo que a mente vai ficar aquela coisa filando. Tá? Vai ficar proporcional ao tamanho da caixa craniana. Mas eu estou falando da capacidade. Porque não diminuiu só o tamanho da raça humana. Diminuiu também a capacidade de entender as coisas. O povo, mesmo o povo que havia pecado depois de Adão, eles tinham mais facilidade que nós hoje de compreender a verdade. Comparável a isso aqui. Um computador, por exemplo, de 4 megabytes. Né? 1 giga, por exemplo, 4 gigas. Eu não quero comparar aqui um de 4 com um de 10. Né? O pecado maior é tudo. É redução. Não é como se eu tivesse um computadorzinho com 2 gigas. E proporcionalmente aquele gigante que foi feito perfeito é como se tivesse muito mais rico. A memória se expandiu muito mais do que hoje. E à medida que você se apega com Cristo, e você agora vai recebendo a mente de Cristo, essa expansão volta de novo como antes. Como se você agora tivesse a promessa de ser restaurado realmente a tua mente.
Porque a restauração ela é física, ela é mental e ela é espiritual. O Senhor prometeu fazer com que nós retornássemos à condição inicial, quando o homem for perfeito. Então só podemos alcançar essa perfeição com Cristo. Por isso assim, tudo posso naquele que me fortalece, é porque essas dificuldades e impossibilidades que teria para o homem alcançar aquela perfeição que foi feita no princípio, agora com Cristo torna-se possível. Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então o nosso pensamento é de Cristo, nossas palavras é de Cristo, nossas ações é de Cristo, quem faz é Cristo, Ele realiza tudo em nós. E aí nós passamos a ser co-participantes com Ele, por causa dele, essa perfeição, porque sem Ele nada poderá ser feito, nem pensado, nem falado, nem agido. Mas com Cristo, todas as coisas podem. Nós temos que morrer para o mundo, né? A gente fechar aqui. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 34. E Reverend Herald de 22 de março de 1898. Diz assim: como no caso de Daniel, na exata proporção em que o caráter espiritual é aperfeiçoado. Para quem quiser pensar isso bem, entende ali aquele primeiro capítulo de Daniel sobre a alimentação. Ele também envolveu o caráter, não é só o capítulo primeiro. Caráter, a decisão de Daniel e seus amigos de não se contaminar foi uma decisão de caráter. Caráter baseado no meio. Na exata proporção em que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta o quê? Capacidade intelectual. Resumindo, fica também mais inteligente. Por quê? Porque o Deus que criou a mente, ele diz assim, ó, tem leis para reger essa lei. Se eu, mas eu quero ser inteligente, então não siga as leis. E qual é a lei? Contemplar as obras de Deus, contemplar a palavra de Deus, praticar a vontade de Deus, isso é lei. Trabalhar comigo. Trabalhar contribui para a inteligência, sabe? Trabalhar com as mãos, a imagem diz isso. Se trabalhar com as mãos, isso dá um descanso para a sua mente também. Porque o pessoal pensa que é só estudar também. Não, nem só trabalhar. Os dois. Deus que criou a mente, ele sabe o que é melhor para mim. Sábado, por exemplo, é o dia do descanso. É o dia para nós descansar. Mas só o nosso corpo? Não. A nossa mente também. E a gente às vezes não acredita nos detalhes. São leis. O nosso ser inteiro é regido por leis. E geralmente a gente descansa o corpo, né? Mas a mente continua sem parar. Vai no lugar, vai no outro. Essa é a realidade. E nós precisamos aprender para nós. Os judeus não sabiam. Nós também não sabemos. Precisamos aprender com Deus. Quando Cristo ensinou acerca do sábado, os judeus olhavam para Cristo com indiferença. E hoje, quando o verdadeiro guardador do sábado for guardar o sábado como se deve, ele será olhado com indiferença. Que Deus nos abençoe e que possa nos ajudar a ter o nosso caráter aperfeiçoado e a nossa inteligência, né? Aumentada para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor Jesus, Deus bendito, o Senhor que nos criou cada órgão, cada parte do nosso ser, a nossa mente, as nossas mãos, nosso coração, os pulmões, os rins, cada parte maravilhosa que em nós foi colocada. Te louvamos por esta maravilhosa obra que é cada um de nós. E te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos conforme a lei de cada uma dessas partes, para que assim possamos viver em harmonia com a tua vontade e possamos de fato, Senhor Jesus, trabalhar para ti no máximo exercício das nossas funções.
possamos realmente, Senhor Jesus, ter uma mente equilibrada, uma mente aguçada, um discernimento claro para entender a tua verdade e para viver a tua vontade. Nos santifica mediante a contemplação do teu caráter, da tua palavra. Dá-nos uma boa noite e a tua santa paz. Ajuda-nos a obedecer os teus mandamentos. Nós suplicamos, Jesus, em Cristo. Amém.